Pessoal, a vida ela é bem simples, ok? Mas a nossa mente é que cria toda essa confusão, vamos dizer assim. E essa confusão, ela subsiste de você estar sempre acreditando que você é essa forma humana e que através dos valores dessa forma humana você tem que descobrir o assim mistério da vida. Logo, essa referência que você tem como o seu ego, ou o seu falso ego, ou a sua falsa identificação com esse corpo material, que é um subproduto da mente, ele não é capaz de resolver nada na nossa vida. E por isso essa confusão completa. Mas o espírito, aquilo que você é, aquilo que é transcendental, com certeza, ele consegue entender tudo aquilo que está além desse assim chamado fenômeno que é essa história que a gente está vivendo aqui nesse planeta, dentro desse avatar, né, humano, ou fractal, ou holograma, ou corpo de energia denso, chame você como quiser. O espírito, ele tem a capacidade de compreender a realidade espiritual. E a realidade é espiritual. Essa forma humana, ela só está manifestando um modelo, vamos dizer assim, da expressão dessa realidade numa dimensão mais grosseira. Porém, existe uma dimensão completamente divina e espiritual, onde seu espírito tem acesso a isso quando você purifica a sua mente e se liberta, né, dessas assim chamadas crenças ou informações que você recebeu durante toda a sua vida, ou durante algum estudo que você tenha feito mais aprofundado sobre metafísica, religião, filosofia, as diversas escrituras, onde a sua mente vai captando essas informações e isso vai fortificando o ego nesse nível de saber. Mas esse saber do ego, baseado na enxurrada de informações que você recebe da sua mente, porque o ego é uma transformação da mente para ter uma experiência nesse mundo material. Quanto mais informações, mais confuso você fica, porque quando recebemos essa sabedoria, esse assim chamado conhecimento, seja espiritual, seja material, e nós realmente não realizamos isso em nós, agora eu estou falando do conhecimento espiritual, então você fica confuso. Saber ou assim, ter uma informação de algo e não viver esse algo como fato é simplesmente mais uma ilusão que você colocou na sua cabeça. E você passa a acreditar nisso sem ter nenhuma realização disso. É nesse sentido que a maioria das pessoas, principalmente aquelas assim chamadas fanáticas ou eruditas, estão perdidas dentro dessa mentalidade intelectual. Muito aprendizado e pouca realização. De modo que nós temos que realizar essa verdade, conhecer essa verdade nua e crua, como se fala, que está presente em nosso coração, como essa força suprema e a nossa presença espiritual, como esse fato natural de ser, de existir, de estar passando
a experiência aqui nesse assim chamado mundo material, onde você está vivendo com essa forma humana. Assim se diz que o conhecimento é poder, mas esse conhecimento tem que ser o conhecimento realizado para se tornar uma potência de manifestação, tanto para a sua compreensão pessoal, como uma maneira de você poder se expressar nesse mundo da melhor maneira possível, para expressar essa assim chamada verdade de si mesmo e a verdade divina que está no seu coração. Naturalmente, eu sigo a escritura do Bhagavad Gita e ali está todo o conteúdo da verdade. Porém, não adianta você querer ser verdadeiro dentro desse conteúdo escritural que foi falado pela própria divindade, sem isso não ser a sua verdade de ser e de viver aqui nesse planeta, que é a escola onde estamos atualmente. E essa que é a simplicidade que eu estou querendo dizer aqui. É bem simples. Se você conhece a verdade, essa verdade te liberta. É natural isso, mas você tem que conhecer, não saber a verdade. A gente sempre repete isso, porque as pessoas têm muitas perguntas, muitas, assim chamada curiosidade especulativa, mas ela mesmo não se coloca em ação para realizar essa verdade, essa ação interna, onde você pratica o processo espiritual, uma meditação, uma busca de você mesmo por você mesmo. As pessoas estão sempre querendo encontrar essa verdade em coisas externas, ou em algum salvador, em algum mestre, em alguma coisa que a ajude, e ela não compreende que ela é a verdade. Você é a verdade, você é o Espírito, você é uma parte integrante de Deus. A partir do momento que você vive a verdade que você é, com plena consciência, com essa assim chamada autorrealização, naturalmente você se liberta desses liames, né, desse preenchimento intelectual, onde a sua mente vai fazendo esse apanhado geral de informações desde o momento em que essa forma humana nasce até o momento da morte. Então, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, assim descrito e revelado, ele fala que nós simplesmente temos que nos render a Ele, render o nosso coração a Deus, e aí essa verdade vai começar a se manifestar em nossa existência enquanto forma humana, porque essa forma se destina a isso, a compreender a verdade máxima da vida, e você compreende funcionalmente o que você está fazendo aqui. Então você passa a cumprir o seu Dharma, né? Aquilo que devemos fazer como dever da alma. E o dever da alma é servir amorosamente aos pés de lótus de Deus. Serviço devocional. Através desse serviço devocional, com plena consciência e realização de quem você é, inicialmente você vai ter uma fé sobre o que é revelado para você, mas com essa fé, com a devoção, com a prática espiritual, você naturalmente vai ascensionando a sua energia até o ponto de purificar completamente a sua mente, e você obtém, né, o mérito de receber ou de compreender essa assim chamada verdade absoluta. Então essa é a simplicidade. Simplicidade. Não precisa buscar
tanta informação, tanta, né, loucura intelectual, procurando tudo em todos os lugares e conversando com as pessoas e tendo vários mestres como referência. Você não precisa disso. Você simplesmente tem que se render a Deus que está no seu coração, com essa sinceridade de alma, de desejo pleno, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida, porque esse é o processo. Não tem como você, como Deus se revelar no seu coração, se você não estiver na vibração adequada, purificada, qualificada, para receber o mérito de entender de uma vez por todas quem é você, o que você está fazendo nesse mundo, quem é Deus, qual a sua relação com Ele. Então temos que ser simples, diretos. Deus é simples. Ele já é toda a existência, toda a consciência e toda a felicidade. Deus é o centro do amor existencial. E aí você, cultivando esse amor no seu coração, porque você entendeu que esse corpo, esse mundo é só uma escola para você aprender exatamente isso que eu estou falando aqui, você vai recebendo a graça, a misericórdia divina. E isso vai acelerando o seu processo de recuperar a lembrança de quem você sempre é eternamente. Dentro desse Dharma também chamado, né, permanente, que é o Dharma de serviço espiritual. Assim como Deus nos serve, nós também servimos a Deus e a todos os espíritos que compartilham nessa escola universal o avanço consciencial, cada um no seu nível, porque assim que é a vida. Ela é progressiva, né, dentro de uma espiral elevada, superior. Então esse é o ponto que é bem importante ficar fixo, né, na nossa configuração de entendimento do que estamos falando aqui. E aí, para resumirmos, né, toda essa história aqui que eu estou falando, que você pode trocar toda a informação por uma só ação específica, que essa é que vai fazer realmente você ter a realização de Deus, e não, você não realiza Deus pela mente, né, como a Jnana Yoga. Mas o próprio Deus diz que, no Bhagavad Gita, que se você obtém muita informação, principalmente do Bhagavad Gita, naturalmente você no final vai ter que entregar seu coração para ele. Então, tanto os Gyanis e Yogis, que através do intelecto compreende que tem que se render a Deus, e por isso que é importante a existência das escrituras, assim como também a Bhakti Yoga, que é diretamente o serviço devocional a Deus nesse mundo, e esse serviço devocional imotivado, desinteressado, onde você simplesmente serve a Deus porque isso é a característica da sua eternidade como parte integrante dele, vai te dar a possibilidade de Deus se revelar no seu coração. Tudo isso é explicado no Bhagavad Gita diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, né? Assim, troque todo o seu conhecimento, toda a sua loucura intelectual, sua erudição, por esse sentimento humilde de se render a Deus em seu coração. Essa é a mensagem que está sendo passada aqui para vocês de uma forma bem simples, hoje, né? E aí tem um verso no Bhagavad Gita, eu vou ler aqui para vocês, do capítulo 2, o verso 46, que diz, Deus dizendo, né, Krishna dizendo para Arjuna: todos os propósitos satisfeitos
por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas, Vedas é conhecimento, né, os livros do conhecimento, são cumpridos para aqueles que conhecem o propósito subjacente. Então, esse verso está resumindo tudo isso que falamos até agora aqui. Se você conhece que o propósito da sua vida, propósito subjacente, é realizar o divino, nessa potencialidade amorosa que você desenvolve pelo Ser Supremo, já que Ele é Deus, é o Ser Supremo, temos que amá-lo acima de todas as coisas, não no sentido obrigatório, mas você entende que o amor, essa energia que você tem, é a potência que te conecta a Deus. E só nessa conexão é que Deus também, através do amor dele por você, é que ele pode se revelar. Há uma coisa de ressonância amorosa. Então, o propósito subjacente da nossa vida é amar a Deus sobre todas as coisas, dentro desse âmbito da autorrealização, onde você vai alcançar a sua ascensão de consciência, porque você purificou essa mente que está cheia de informação ou de programação dentro das ramificações religiosas, filosóficas, de idealismos, de tudo aquilo, né? De instituições variadas, tudo que é colocado na sua cabeça, que acaba criando uma miscelânea de informação que cria a confusão, e você não sabe mais o que quer, ou você entende de tudo, ou você acha que tem que falar para o mundo o seu conhecimento, mas você mesmo não tem a realização. E quando você realiza Deus, você geralmente vai ficar mais em silêncio, porque você sabe que não adianta falar sobre o divino. Você pode até falar, mas a pessoa não vai compreender enquanto ela não tiver esse sentimento amoroso em seu coração. Se ela não estiver situada em serviço devocional, no Dharma eterno da alma, né, do dever justo pelo qual você está aqui. Sem essa situação interna, as pessoas não vão compreender. Você pode ser um mestre, o próprio Deus falando o Bhagavad Gita, o próprio Deus falando, as pessoas não conseguem compreender. Para elas é difícil, porque quando ela lê o Bhagavad Gita, ela já vai comparar com a Bíblia, com o Alcorão, vai comparar com o Dhammapada, enfim, com várias escrituras, né? Essa pessoa que busca realmente a espiritualidade, que é sério, mas fica só no campo intelectual. Campo intelectual causa prazer, né? Você tem prazer de ter esse conhecimento. No Bhagavad Gita fala que é o prazer no modo da bondade. Mas, às vezes, uma pessoa analfabeta que se rendeu a Deus simplesmente porque ela entendeu que Deus é Deus e que ela tem que se aproximar do divino, ela está mais avançada do que a pessoa que tem todo o conhecimento do mundo. Essa questão, né? É igual tipo uma inteligência artificial que tem todo o conhecimento da internet, pode te dar todas as respostas possíveis, dentro de todas as possibilidades, de tudo que o ser humano conseguiu produzir, mas a inteligência artificial não tem a alma. E você tem que ter a alma para se render à super-alma. Com a mente você não conecta com a super-alma, só com a sua alma.
ok? Então tem que lembrar disso. E aqui, dentro dessa simplicidade que a gente está comentando, nesse verso, né? Krishna está falando assim, olha, eu sou Deus, pronto. Você se rende a mim, em vez de ficar em várias tentativas de tentar solucionar essa maneira de você contactar com a verdade. Então Krishna fala, eu sou a verdade absoluta. Tudo aquilo que você aprendeu em diversos lugares, em diversos planetas, em diversas encarnações, com diversos mestres, diversos seres evoluídos da humanidade, tudo que você aprendeu, você troca por se render aos meus pés de lótus, e eu estou dentro do seu coração. Então não é bem mais fácil isso? Em vez de você ficar a vida toda buscando a resposta, né? Quem é Deus, você simplesmente se rende a Deus conforme Ele se revela, no caso aqui no Bhagavad Gita. Por isso que ele está falando, todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno, que significa, o poço pequeno é a mente, né? Toda a informação da mente, podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. Então a mente é limitada, a mente é um fenômeno da consciência. Ela é como um poço onde você vai colocando informações. Aí Deus fala assim, mas eu sou o reservatório completo de tudo. E daí você entende que quando você se rende a Deus, que é esse grande reservatório, só de estar nessa rendição, nesse desenvolvimento amoroso pelo Senhor Supremo, todos os propósitos da sua vida, tanto materiais quanto espirituais e intelectuais, vão ser satisfeitos. Nesse sentido que você vai realizar esse conhecimento. Tá? Então o verso aqui do Bhagavad Gita, Deus é bem direto. Você está num pequeno poço, num riacho, vem aqui para o oceano, que contém a totalidade da água de todos os poços. Essa é a pegada de inteligência que nós temos que ter. Nós temos uma inteligência, além do intelecto. E a inteligência descobre que ela não precisa intelectualizar tanto. Ela tem que ir mais com o sentimento amoroso, que se transforma em serviço devocional. E aí, dentro dessa analogia, né, do poço e do grande reservatório de água, isso é a mesma coisa que Krishna está falando aqui. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas, Vedas são todos os livros de conhecimento que vêm desde a criação desse universo. Os Vedas são o conhecimento raiz de tudo. Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, é um Veda, é um conhecimento dado diretamente por Deus. Ele sempre está sendo falado pelo divino e pelos seus devotos em todos os lugares do universo, para que espíritos despertem para o verdadeiro propósito da vida. E aí, dentro dessa analogia do poço e do grande reservatório de água, aqui Deus está falando, né? Todos os propósitos dos Vedas são cumpridos para aquele que conhece o propósito subjacente. Qual é o propósito de todo esse conhecimento que você está recebendo? Não é revelar a Deus, é revelar o Supremo. Quem sou eu, quem é Deus? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Qual o processo mais ideal numa determinada era para que nós possamos realmente nos purificar mais facilmente? Então Deus está falando aqui, se você consegue compreender que o propósito
último de você estar buscando todo o conhecimento, os Vedas é Deus, e você se rende a Deus, naturalmente você já não precisa mais do conhecimento, porque todo esse conhecimento, ele existe exatamente para fazer com que você compreenda que você tem que se render a Deus e despertar esse amor, porque você é um servo eterno amoroso de Deus. Entende como é fácil? Como é simples isso? Só que as pessoas se apegam ao conhecimento. Tem esse tipo de prazer intelectual. E isso é o ego. Quanto mais conhecimento, quanto mais destacado você é nesse mundo, famoso pela sua erudição, isso é o ego. Você não veio aqui para ter conhecimento, mas o conhecimento te é dado como uma ferramenta para que sua mente, através do intelecto, ative a inteligência para ela, finalmente, discernir que ela tem que se render a Deus, já que Ele é o propósito final pelo qual todas as Escrituras estão fazendo referência. E aí você vai nesse caminho, você entra nisso. Mas eu estava falando aqui exatamente desse verso aqui. Às vezes a gente quebra muito a cabeça, né? Eu vejo, assim, muitos, às vezes, devotos estudando, dando aulas, seguindo muitas regras e regulações, aquela coisa do moralismo, e não pode isso, não pode aquilo, e julga o mundo, julga as pessoas. E, enquanto isso, ele não está colocando a energia dele no coração. Então Deus fala assim, coloca a sua energia em mim, me ame acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que você vai se desapegando do mundo, das coisas que são propostas para a gente no mundo. E dentro dessa concepção de você ir se desapegando das curiosidades mundanas que são regidas por um sistema que manipula psicologicamente e emocionalmente todas as pessoas, para elas ficarem sempre nessa esperança do futuro, que vai ser melhor, mas aqui tudo é uma ilusão, né? Você não pode pretender que um sonho, esse sonho de vigília, seja melhor. Ou quando você vai deitar para dormir, eu quero que o meu sonho seja super incrível. Aí você volta, acorda e tanto faz se o sonho foi bom, se foi ruim, se aconteceu de acordo com o que você queria ou não, não importa. Krishna fala, eu estou aqui, Deus fala, eu estou aqui agora no seu coração. Estou aqui, vivo, o Espírito Supremo vivo no seu coração. E você toma essa consciência, não importa o que esteja acontecendo, ou o que vai acontecer com esse avatar humano, eu estou com Deus. E no Bhagavad Gita mesmo, Deus fala, eu vou suprir para você o que você precisa e vou manter o que você tem e vou caminhar com você como o amigo supremo. E aí você vai entrando cada vez na verdade e passa a cocriar com Deus uma vida assim chamada espiritual. Todo mundo que se rende a Deus entra nessa, no jogo divino. Atualmente estamos fazendo um jogo de Maia, da ilusão, na qual todo esse conhecimento, alguns manipulados, alguns interpretados erroneamente, distorcidos propositalmente, conhecimentos que envolvem uma certa ambição, financeira ou de poder pessoal, tudo isso aí é o jogo de Maia. Maia é uma serva de Deus que cumpre o propósito de manter as pessoas que não querem se render a Deus em ilusão. A partir do momento que você se rende a Deus,
Maia para de agir na sua vida. Então essa é a beleza de você ter esse conhecimento, né? Sair da ilusão significa se tornar consciente de Deus. Sair da escuridão significa simplesmente você entrar em contato com o sol, com a luz suprema, ou com alguém que esteja brilhando, né, também essa luz do sol. E a ideia é essa, seja um raio de sol brilhante também nesse mundo, estando conectado conscientemente com o sol, nessa energia, nessa potência chamada amor. Naturalmente, a pessoa que ama, ela passa a ter um sentimento, né, de compaixão, de misericórdia pelas pessoas, de querer se aprimorar nesse pedido pela verdade suprema, para que ela potencialize o seu ser para você ser servil nesse mundo. E aí a sua felicidade vai ser quando você observar as pessoas também se iluminando. E isso é fantástico. E é simples. Saber que tudo pode simplesmente ser realizado com uma única tacada, né? De uma vez, sem você ter que ficar questionando. E às vezes você senta em meditação, sua mente fica aquele barulho completo e pergunta, e aí fica aquelas questões místicas e metafísicas na sua cabeça. E Deus simplesmente fala: renda-se a mim, eu estou no seu coração, compreenda isso. Né? A verdadeira meditação é você caminhar nesse mundo consciente de Deus. Quem é Deus? Ele é revelado no Bhagavad Gita. E quando você tem esse conhecimento, você tem poder. Poder significa você gerenciar a sua energia de amor nesse mundo, com muita luz, com muita gratidão, com muito amor, e isso é o sintoma de Ananda, de felicidade. Onde você está nesse ponto de paz transcendental. E nessa paz, você é utilizado de alguma forma pelo divino, dentro do talento específico que você tem, para cumprir o seu dharma de falar sobre Deus, ou de ouvir sobre Deus, ou de fazer qualquer serviço devocional nesse mundo que esteja coligado nesse sentimento verdadeiro de sentir a presença de Deus o tempo todo, momento a momento, enquanto você está aqui nessa historinha, né, nesse jogo da ilusão com essa forma humana, que é positiva, quando você compreende essas coisas que foram faladas aqui agora, ou simplesmente você vai perder o seu tempo humano, vai aprender algumas coisinhas ou outras que você vai levar de crédito, né, para outra encarnação, mas basicamente você vai se tornar uma pessoa mais negativa, vazia, uma pessoa que pode ter todo o conhecimento, mas não tem esse amor batendo no seu coração, e esse amor vai depender unicamente do sacrifício que você faz durante toda a sua vida para aceitar essa rendição aos pés de lótus de Deus, praticando, né, o processo. No meu caso, eu faço o processo de cantar o nome divino todos os dias. Venho aqui, de alguma forma, falar sobre o divino, e o meu prazer é saber que vocês vão aumentando, né, a sua percepção da inteligência para discernir o quanto antes se render ao divino e viver uma vida tranquila, feliz nesse mundo, sem medo, né, da morte, sem ficar brigando com as pessoas ou querendo impor alguma coisa, porque quando você está vivendo no divino, você está nessa espécie de silêncio interno.
ok? Mas você sempre vai passar nesse mundo a sua energia feliz, que é a energia divina, né? A energia de sabedoria, de amor, a energia de amar a vida, porque viver é incrível quando você está conectado. Se você não está unido ao divino, então sua vida não é assim muito interessante, e para algumas pessoas pode ser até muito assim miserável viver esquecido, né, da posição real que temos nesse mundo. Ok? Então deixa essas palavras, meditem, e o quanto antes vão para o coração, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui não é um conhecimento intelectual, é para você entender que você tem que ir para o coração. Pronto, vai para o coração, você conseguiu o mérito, né, o objetivo do que eu estou querendo passar aqui para vocês, que é exatamente o que Deus passou no Bhagavad Gita. Essa escritura maravilhosa que é falada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra, há 5.000 anos atrás. E esse Bhagavad Gita é a realidade máxima do conhecimento, é o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. E temos que seguir esse Bhagavad Gita realizando em nosso coração, vivendo a verdade do que foi falado por Deus em nosso comportamento, né, em nosso desejo sincero, e deixar as palavras, as narrativas de tudo que é falado nesse mundo um pouco de lado, tá? Então vocês vão ver que o sucesso da vida espiritual acontece muito fácil para quem é simples e entendeu essas coisas que eu falei. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!